E o tema da nossa palavra nessa manhã é Marcas da Guerra. Há umas 2 semanas atrás, eu estava mexendo ali no celular, lá em casa, passando alguns vídeos, imagens, e me chamou muita atenção a imagem desse leão que está ali no canto direito. Eu vi a imagem desse leão e eu cliquei ali no link e fui ver a história desse leão. E esse leão aí, se você olhar bem para essa imagem, você vai ver que o olho direito dele ali, né, tá meio abalado. Ele tá com bastante marcas, cicatrizes ali no rosto. E eu fui ver a história desse leão. Ele tinha tido um confronto com mais 10 leões. Eles estavam em busca de uma presa, né? E era um hipopótamo. E ele travou ali uma luta, uma batalha para conseguir derrubar aquele hipopótamo. E o hipopótamo é forte, né? Mas ele, juntamente com 10 leões, travaram ali uma batalha, conseguiram, tiveram êxito, derrubaram o hipopótamo, tiveram ali uma refeição, né? Que sustentou ele por uns dias, talvez, né? Porque é bastante carne, né? Mas o que me chamou a atenção foi que mesmo esse leão, ele vencendo ali aquela batalha, ele ainda ficou com bastante marcas no seu rosto, no seu corpo, com bastante cicatrizes. E nesse momento Deus trouxe uma palavra ao meu coração e eu comecei a estudar. E aí veio esse tema, Marcas da Guerra. O leão saiu vitorioso daquela batalha, porém também ele saiu com marcas, cicatrizes. Cicatrizes que mesmo lá na frente, ele vai saber que ele foi um vitorioso, mas ainda vai ter as marcas. Ele vai carregar aquelas cicatrizes. Marcas da guerra. Quando nós falamos em guerra, talvez as primeiras coisas que já vem na nossa mente é batalha, destruição, medo, sofrimento, armas, mortes. E eu comecei a estudar sobre guerras. Eu sou um cara que sempre gostei muito de história. Na minha escola, quando eu estudava, a matéria que eu mais gostava era história, porque eu sempre gostei de estudar sobre guerras. Quando eu me converti ao Senhor Jesus, me chamou muita atenção a Bíblia, porque eu fiquei apaixonado nas histórias, as guerras, os confrontos, as batalhas. E eu fui estudar sobre guerras, talvez 2 guerras bem conhecidas. No ano de 1914 a 1918, nós tivemos aquela que é conhecida como a Primeira Guerra Mundial. E eu fui olhar ali o resultado dessa guerra. Nós tivemos na Primeira Guerra Mundial um total de mortes de cerca de 16 milhões de pessoas, sendo que 9 milhões eram de militares e 7 milhões de civis. E na Segunda Guerra Mundial, no ano de 1939 a 1945, esse número é 4 vezes maior. O total de mortes da Segunda Guerra Mundial foi de 70 a 85 milhões de pessoas, onde tivemos ali 21 a 25 milhões de militares e 50 a 55 milhões de civis, incluindo ali as vítimas do Holocausto, bombardeios e também a fome que foi causada pela guerra. E aí eu fiquei pensando, essas são as 2 maiores guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e eu fui estudar sobre guerras depois. Você que gosta, se aprofunde aí, que você vai ver que teve guerras com maiores números ainda de vítimas. Guerra na China, 60 milhões, são várias guerras durante a história. E aí eu fiquei muito impressionado com essas guerras, e Deus me trouxe essa palavra, marcas da guerra. Porque, irmãos, tão ruim quanto a guerra também é o pós-guerra. Por que o pós-guerra? Porque além das perdas humanas e materiais, ficam no pós-guerra as doenças causadas pela guerra, os traumas, as cicatrizes físicas, as cicatrizes emocionais, ou seja, fica as marcas da guerra. Nós estamos aí, né, diante de uma guerra, né? Israel está em guerra ali na faixa de Gaza, a Ucrânia com a Rússia também.
E você pode ter certeza que ali vão ter milhares de mortos, e o pós-guerra, irmãos, pode ser até pior, porque ficam as doenças, os traumas, as cicatrizes emocionais, físicas, até aquele povo se reconstruir novamente vão levar anos e mais anos. E essa palavra marcas da guerra, por quê? Porque todos nós, irmãos, nós já enfrentamos, estamos enfrentando ou iremos enfrentar guerras em nossas vidas. Talvez não uma guerra física, mas guerras emocionais, guerras em todas as áreas de nossa vida. E talvez algumas dessas guerras que você já enfrentou podem ter deixado você com marcas profundas. Sabe, marcas profundas, seja na sua carne ou seja na sua alma. Todos nós já passamos, estamos passando ou iremos passar por guerras, momentos de batalha, momentos difíceis em nossas vidas. E olha aqui para mim, eu quero já começar te falando que independente da cicatriz, da dor, das marcas que você carrega em seu corpo, elas não podem te paralisar. Elas não podem te paralisar. As nossas dores, os nossos medos, os nossos traumas, as nossas feridas e marcas, elas, irmãos, hoje têm que servir como motivação para nos impulsionar para mais perto do nosso Senhor. Todos nós que estamos aqui nessa manhã carregamos marcas em nosso corpo, tá? Sabe, carregamos marcas em nosso corpo. E o meu objetivo nessa manhã com essa palavra é de levar você, ao olhar para as suas marcas, não apenas ver dor e sofrimento, mas levar você a olhar para as suas marcas e ver o livramento, o favor, o milagre e a força que Deus te deu para suportar, sobreviver e vencer todos os desafios da sua vida. Então, quando você olhar para as suas marcas, para as suas dores, para as suas feridas, para as suas cicatrizes, você não vai enxergar apenas dor e sofrimento, momentos de luta, de angústia que você passou. Não, nós vamos sair daqui dessa manhã em nome de Jesus, olhando para essas marcas e entendendo que o favor de Deus foi tão grande sobre as nossas vidas que nós estamos aqui louvando e adorando Ele. Se nós, é o que sempre eu digo, se nós estamos respirando é porque ainda há chance, ainda há vida, há saída, ainda há uma nova oportunidade. Amém. Então as guerras que nós enfrentamos, que você enfrentou na sua vida, ou que você ainda há de enfrentar, elas não vão te paralisar, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Então saia daqui dessa manhã vendo o livramento, o favor, o milagre e a força que Deus te deu para suportar. E eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 30, no versículo 6. Nós vamos ler apenas o versículo 6. Abra comigo a sua Bíblia. Primeira Samuel, capítulo 30, versículo 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Vou repetir: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Vamos orar pela palavra. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Talvez você chegou aqui enfrentando uma guerra terrível e você não vê mais saída, não vê chance. Eu creio que Deus está nesse lugar nessa manhã para trazer alívio, refrigério, cura, saída para a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, Pai, nós estamos aqui nessa manhã para te louvar e te adorar. Somos a tua igreja, somos o teu povo. Pai, em nome de Jesus, fale conosco nessa manhã, Senhor. Fale com a tua igreja. Pai, que nós possamos sair daqui crendo mais no Senhor, fortalecidos na tua palavra, entendendo que as guerras, as cicatrizes, as marcas que estão por nosso corpo, na nossa alma, elas não podem nos paralisar, mas elas têm que nos aproximar mais do Senhor. Pai, em nome de Jesus, fale com cada um que está aqui nessa manhã. Não permita, Pai, que ninguém saia daqui da mesma forma que chegou,
Que saiamos daqui pessoas melhores, pessoas fortalecidas na Tua palavra, homens, mulheres melhores, cristãos melhores. Para a honra e glória do Teu santo nome, fale conosco, Pai. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Senhor, fale conosco. Irmãos, esse versículo que nós lemos aqui é um momento difícil de guerra na vida do rei Davi. Todos nós sabemos que o primeiro rei de Israel foi Saul e o segundo rei foi Davi. Só que durante essa transição, Saul não aceitou e Saul começou a perseguir Davi. E a perseguição de Saul atrás de Davi era implacável. E chegou em um determinado momento que Davi teve que fugir. Davi juntou os seus homens e fugiu de Saul, dessa perseguição implacável. E o interessante é que durante essa fuga, Davi se junta a um exército, o exército dos filisteus, onde tinha ali um rei por nome de Aquis. E Davi se junta com esses homens, se junta com esse povo. Só que em um determinado momento eles vão para uma batalha, eles estão em uma guerra. E ali nessa batalha, alguns dos homens filisteus começam a levantar uma dúvida em relação a Davi. E eles chegam no rei Aquis e falam: rei, estamos suspeitando de Davi, porque a qualquer momento esse homem pode se levantar contra nós, pode tramar contra nós. E o rei Aquis chega diante de Davi e fala para Davi: Davi, reúna todos os seus homens e volte para a cidade. E volte para a cidade. E assim Davi faz. Davi retorna para a sua cidade. E ele chega a essa cidade chamada Ziclag. Nós vamos ver aqui que quando Davi retorna para essa cidade, ele encontra ali a sua cidade queimada, a sua cidade completamente destruída. Cadê os seus filhos? Cadê suas mulheres? Cadê a criação? A Bíblia fala que um povo invadiu as terras enquanto eles estavam na batalha e roubaram tudo, filhos, mulheres, as criações deles, levaram tudo. E fala do versículo 1 até o versículo 5 aí de 1 Samuel, que fala que os homens de Davi se levantaram contra ele. Eles ficaram furiosos contra Davi. Foi você que nos trouxe para essa batalha, foi você que nos trouxe para esse lugar. Agora cadê os nossos filhos? Cadê nossas mulheres? Cadê tudo? Davi, está tudo queimado, cadê? E a Bíblia fala que esses mesmos homens que eram aliados de Davi, agora eles estão querendo apedrejar Davi, estão querendo matar Davi. E aí eu vou retornar com vocês e ler esse versículo 6 novamente, para vocês entenderem agora com essa ótica de que Davi retorna. Davi encontra o seu povo, a sua cidade queimada, destruída. Cadê os filhos, filhas e cadê suas mulheres? E aí no versículo 6 fala: e Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor. Algumas traduções vai nos mostrar assim que Davi se esforçou no Senhor. Outras traduções vai falar: Davi se reanimou, Davi se fortaleceu no Senhor, ou o Senhor lhe deu coragem. E o primeiro ponto que eu quero destacar é: nos momentos difíceis de nossas vidas, nós temos duas escolhas. A primeira, ou nós nos levantamos e encontramos forças no Senhor, ou nós seremos apenas mais um soldado abatido no campo de batalha da vida. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas esse é o primeiro ponto que eu já quero deixar para você: encontre forças no Senhor. Talvez você já buscou forças de todas as formas, em todas as situações, buscou e não encontra. A nossa verdadeira força está no Senhor. A Bíblia fala que Davi se fortaleceu, Davi se reanimou, e o melhor, tem traduções que falam que o Senhor lhe deu coragem. Coragem para vencer os desafios, coragem para vencer as batalhas, força para vencer as lutas, as dificuldades, as provações. A nossa vida é um campo de batalha, e o Senhor nos chamou para esse campo de batalha. Ontem nós tivemos aqui um cinema, né? Nosso primeiro Cine IBB, e foi uma bênção.
Nós passamos o filme aqui do apóstolo Paulo, e a vida do apóstolo Paulo foi um verdadeiro campo de batalha. E tem versículos na Bíblia que fala que Paulo traz no corpo as marcas da guerra, as marcas da batalha, mas Paulo vai nos mostrar que ele era fraco. Só que ele vai nos mostrar também que o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Então, irmãos, aqui na nossa Igreja Batista IBB, nós vamos sempre pregar o evangelho de que a nossa vida é uma verdadeira batalha, e que com as nossas armas humanas nós somos fracos, mas também nós servimos a um Deus que tem toda a força, um Deus que nos dá força, coragem, ânimo, que nos mostra o caminho, a direção. E assim nós vamos ver também com o rei Davi. Aqueles homens que estavam com ele agora tentam apedrejar Davi. Eu imagino, irmãos, Davi encurralado pensando: e agora? O que eu vou fazer? Primeiro a dor dos filhos, das filhas, das esposas, da cidade queimada. Agora os amigos se levantam contra ele. E a Bíblia nos mostra que o Senhor dá força para Davi. Qual a guerra que você tem enfrentado? Qual a luta que você tem enfrentado na sua vida? É uma luta física, psicológica, sentimental, ministerial, familiar, financeira? Qual a luta que você tem passado? Qual a guerra que você tem travado? Ou a sua guerra é com você mesmo? Palavra abençoada de semana passada: uma pedra no meio do caminho. Qual a pedra que está no meio do seu caminho? Ou como Jonas ministrou muito bem semana passada, ou a pedra no seu caminho é o próprio Jesus, que vem te falando o que você deve fazer, o que você deve executar, e nós não fazemos. E quando nós não fazemos, nós entramos em guerras e batalhas, e quando a gente vai ver, nós já estamos sozinhos, abandonados pelos amigos, por tudo, por todos, e distante do Senhor. Qual a guerra que você tem passado? Ou a guerra na mente? A guerra na mente, irmãos, é aquilo que eu falo. Existem pessoas que entram aqui na nossa igreja, ou em várias igrejas, ou em qualquer lugar, que estão travando guerras, lutas emocionais, guerras físicas, mentais, pessoas pensando em tirar a sua vida, pessoas pensando em tirar vidas, pessoas pensando de todas as formas. E é isso que o inimigo quer, porque quanto mais ele nos tira da presença do Senhor, mais fraco nós ficamos. Mas quanto mais perto do Senhor nós estamos, mais forte nós ficamos. Então eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas saia daqui fortalecido pela palavra do Senhor. Saia daqui fortalecido. Só Deus sabe como está o seu coração. Busque forças no Senhor. E a Bíblia vai nos mostrar que depois de buscar forças, Davi tem uma nova atitude. Versículos 7 e 8. Versículo 7 e 8 vai nos dizer: e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Eita, irmão, olha só que interessante. Primeiro Davi busca forças, agora Davi consulta ao Senhor: Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu perseguirei eles, os inimigos? Senhor, eu vou alcançar os inimigos. E a Bíblia fala que o Senhor responde Davi, fala: persegue, Davi, persegue, porque vocês vão alcançar, e vocês vão livrar, e vão trazer de volta tudo aquilo que o inimigo roubou de vocês. Davi consultou ao Senhor. Esse é o segundo ponto que eu quero te falar nessa manhã. Consulte ao Senhor, fale com o seu Deus. Ore ao seu Deus. Fale com o seu Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, todos os dias, 24 horas por dia. Fale com o seu Senhor. Consulte a Deus: Senhor, o que eu devo fazer? O que eu tenho que fazer? Senhor, essa porta é do Senhor. Essa porta que está se abrindo é do Senhor. Porque existem portas que vão se abrir, irmãos, para nos arrastar para longe do Senhor. Quantas pessoas que já tiveram atitudes
que fizeram algo que não era da vontade do Senhor e estão se dando muito mal, mas pessoas que consultam ao Senhor, pessoas que buscam ouvir a voz do Senhor, essas pessoas são guiadas pelo próprio Deus. Então busque ao Senhor, consulte ao Senhor, irmãos. É o que sempre falamos, falar com Deus é uma via de mão dupla. Nós falamos e Deus responde. Só que muitas das vezes nós estamos tão atarefados, tão angustiados, ansiosos, que nós falamos com Deus, e quando Deus vai nos responder, nós viramos as costas e vamos embora. Nós estamos de joelho orando no nosso quarto, nós estamos na igreja, seja lá onde for, falamos com o Senhor, mas loucos para que acabe logo a oração. Talvez o momento mais aguardado é a hora do amém. Amém, Senhor, já cumpri tabela, obrigado, valeu, se o Senhor me escutou, amém, se não escutou, na próxima. Tem até um meme na internet de um cara que ele está numa mesa assim com os amigos dele, se eu não me engano, e ele vai fazer uma oração, ele fala assim: eu estou tão cansado que eu não consigo nem fazer uma oração, mas Senhor, ouve aí aquela mesma oração de ontem, tá? Porque ele não tem nem força para fazer uma oração. E isso é trágico, né, irmãos? Mas muitas das vezes nós somos assim também. Nós não ouvimos a voz do Senhor porque nós não damos lugar para o Senhor, para Ele falar conosco. Aquele documentário que sempre nós falamos, aquela senhorinha, irmãos, eu sempre vou falar. Esqueci o nome do documentário, como é que chama, gente? Oi? Fé não fingida. Vou repetir, assistam. Aquelas senhorinhas, e a senhora fala assim: olha, às vezes nós estamos na igreja, a igreja nos ensina, levante as mãos, fale com o Senhor, peça ao Senhor, vai, busque e tal, peça ao Senhor hoje, Ele vai te dar e tal. E ela falou: e não é assim. Nós temos que parar para falar com Deus, e Deus vai nos responder. Só que muitas das vezes nós falamos e não esperamos Deus responder. E talvez nós chegamos aqui nessa manhã dessa forma, falando, e não ouvimos a voz do Senhor. Por quê? Porque nós não paramos para ouvir o que Deus tem para nos falar. Nós apenas queremos falar. Eu quero pedir, eu quero agradecer. E às vezes Deus está querendo te mostrar um caminho, Deus está querendo te mostrar uma porta. Nós vamos ver aqui que Davi fortaleceu no Senhor, Davi consultou ao Senhor, e a voz do Senhor já veio, e Davi persegue. Pode ir porque eu estou contigo. Vamos levar numa outra passagem que não tem nada a ver com esse texto. Pedro quer pisar nas águas, então vem. Jesus falou vem, não falou? E Pedro pisou nas águas. Muitas pessoas, é como eu digo, elas afundam na vida porque não estão sobre a voz e o comando do Senhor. Se o Senhor disse vem, nós podemos ir. Ah, mas Pedro começou a afundar, não interessa. O que interessa é que quando Pedro começou a afundar, a mão do Senhor estava do lado dele para pegar ele. Amém. Então quando o Senhor dizer para você vem, vá, pode ir, irmãos. Vai que é tua, Deus é contigo. Consulte Deus, consulte o Senhor. Versículo 9 e versículo 10. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens. Quantos homens? 600. Que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Irmãos, vamos lá, olha aqui para mim. Quantos homens que estavam com Davi no início? 600. Quantos ficaram para trás? Então a matemática é fácil. 600 menos 200, 400. Ou seja, Davi estava indo atrás de um exército inimigo poderoso, que ele tinha 600, agora ele tem 400. Imagino que se fosse qualquer um de nós, já ficaríamos com medo. 200 soldados ficaram para trás. Poxa, agora eu só tenho 400. Como que com 400 homens somente eu vou vencer esse exército? Mas interessante, irmãos, que eu quero que você aprenda nessa manhã algo. Em meio às suas guerras, nem todos estarão dispostos a caminhar com você. Nem todos estarão dispostos a caminhar com você. Você já viu quantas pessoas que iniciaram a batalha junto conosco? Muitos ficaram pelo caminho. Muitos estão ficando pelo caminho.
E assim são as amizades, principalmente amizades no mundo. As pessoas não estão dispostas a caminhar e viver e travar as guerras junto com você. E nem todas as pessoas estão dispostas a isso. Por isso que eu te digo nessa manhã, busque ao seu Senhor e busque estar próximos de pessoas que te aproximam do Senhor. Talvez você chegou aqui nessa manhã e aquela pessoa que você esperava que poderia te ajudar, não está te ajudando, porque nem todas as pessoas estão dispostas a viver as nossas guerras. Ninguém quer morrer pela guerra de ninguém. Ninguém quer morrer pela luta e a batalha de ninguém. 200 homens ficaram para trás, Davi continuou. E o segundo ponto que eu quero te falar, mesmo que muitos desistam, mesmo que muitos te abandonem, não pare de caminhar, não pare de lutar, porque Deus é contigo. Não olhe para quem ficou para trás, não olhe para os 200, olhe para os 400 que estão com você e para o Deus que está te guiando. Olhe, volte os seus olhos para isso. Porque, irmão, se a gente for voltar os nossos olhos para as pessoas que estão nos abandonando, que estão ficando para trás, a gente fica para trás também. Mas se a gente olhar para aqueles 400 que estão junto conosco e para o nosso Deus, nós vamos ter vitória. Hoje eu olho aqui para essa igreja Batista IBB, nós já estamos aqui num número bom de pessoas, que maravilha, irmãos. E eu ainda vejo isso daqui lotado para a glória do Senhor. Sabe, irmãos, lotado mesmo, se possível, a gente fazendo 2 cultos aqui, um de manhã e um à noite, quem sabe, irmãos, 100 pessoas de manhã, 100 pessoas à noite. Mas para quê? Para a nossa igreja ser conhecida? Não, para que o evangelho se expanda, para que a gente viva aqui, uma igreja relevante aqui no nosso setor. Então nós não podemos olhar para o número de pessoas, nós temos que olhar para o nosso Deus. Olhe para o seu Deus. Versículo 11 ao versículo 16. Agora preste atenção nisso. Diz assim: partiu, pois, Davi, não, versículo 11, acharam no campo, não, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Fortaleceu no Senhor, consultou ao Senhor, o Senhor disse: vai. Davi foi, 600 homens, 200 ficam para trás, 400 vão com Davi. Versículo 11: acharam no campo um egípcio e deram-lhe de beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de pasta, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu? De onde vem? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas e contra o território de Judá, e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? E respondeu-lhe o homem: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo e bebendo, e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Irmãos, até aqui Deus é tão maravilhoso que manda Davi ir, e Davi vai sem direção, sem saber para onde ele estava indo, para onde o exército dos amalequitas tinham ido. Só que no meio do caminho eles encontram um homem, um egípcio, e esse homem egípcio está ali há 3 dias e 3 noites sem comer, com fome, com sede. E quando esses homens chegam diante dele, pergunta: de onde você é? De onde você está vindo? Ele fala: olha, meu senhor, eu faço parte de um exército dos amalequitas, e eu fiquei doente, e o meu senhor me abandonou. Aqui a gente já pode abrir aqui um parênteses aqui para mostrar como são as relações do mundo, né? O irmão ficou doente, o rei olhou, falou: não presta para mais nada, abandonou e continuou a sua viagem. Só que aqui também nós vamos ver a provisão de Deus é tão maravilhosa para a vida de Davi e seus homens, que coloca justamente esse egípcio abandonado no caminho. E Davi agora pergunta para ele: ele te abandonou? Então toma aqui de comer, bebe aqui uma água, recupera aí suas forças, fica tranquilo, meu irmão, fica tranquilo aí, camarada, agora você
vai ter força para conversar. E o cara bebe, come, e Davi agora chega nele e fala assim: tem como você nos guiar até os amalequitas? Imagina esse homem com medo, falando: meu senhor, eu te levo até os amalequitas, porém, o senhor jura, primeiro, que não vai me matar depois, e que nem vai dizer ao meu senhor que eu que entreguei? E Davi promete para ele, a Bíblia fala que ele leva Davi até os amalequitas. Irmãos, isso daqui fala de providência do Senhor em meio às guerras. Não se desespere, apenas confie. Deus sempre tem a saída certa para a sua vida. Deus sempre tem a saída certa para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. O que nós não podemos é desesperar. Aqui nós vemos o impossível e o improvável. Um egípcio abandonado. Vocês acham que isso foi por acaso? Não, irmãos. Deus, Ele é poderoso, soberano, Ele sabe de todas as coisas. Ele prepara todas as coisas. Preparou um egípcio para guiar Davi. Você está aqui nessa manhã sendo preparado pelo Senhor para chegar em lugares grandes também, irmãos. Ouça a palavra do Senhor. Um egípcio estava no meio do caminho de Davi e os guiou. E hoje o que está nos guiando aqui, irmãos, para o lugar certo, para a batalha certa, é a palavra do Senhor. Ouça a palavra do seu Deus. Ouça a palavra do Senhor. Aqui o egípcio é usado pelo Senhor para guiar Davi. Olha só, quando o propósito de Deus for nos conduzir à vitória, Ele sempre agirá ao nosso favor, através da sua divina providência. É o impossível. Quem crê que nós servimos ao Deus do impossível, irmãos? Eu também creio do fundo do meu coração. E por fim, Davi chega até os amalequitas. A história vai nos mostrar, eu nem vou ler o final, mas a história vai nos mostrar que Davi chega com os seus homens. E o exército dos amalequitas era muito maior do que o de Davi. Talvez qualquer um de nós iríamos olhar e falar: é impossível. É impossível. Talvez eles estavam avistando os filhos, filhas, esposas, tudo que pertencia ao seu arraial, agora na mão daqueles homens, e olhando aquela multidão de soldados, bebendo, se divertindo. Talvez qualquer um de nós iríamos falar: não tem mais jeito, não tem como. Mas Davi estava debaixo da palavra do Senhor. E nós, irmãos, podemos olhar para as situações das nossas vidas e imaginar que é impossível, mas se estivermos debaixo da palavra do Senhor, vai acontecer. A vitória vai ser nossa em nome de Jesus. E a Bíblia fala que Davi chega com seus homens, fere os amalequitas pela manhã, alguns ainda fogem, e Davi mata os outros restantes. A Bíblia fala que eles recuperam tudo, filhos, filhas, esposas, os despojos, pegam tudo ali da batalha, levam de volta. E voltando agora, aqueles homens que estavam com Davi, que foram com ele, falou: Davi, agora não vamos repartir com os outros que ficaram para trás, não. E Davi fala assim: vamos repartir da mesma forma, de igual para todos. Davi era um homem diferenciado, né, irmãos? Um homem que consultava o Senhor, um homem que obedecia à voz do Senhor. E eu quero caminhar para o final dessa mensagem te falando. Davi conseguiu matar aqueles amalequitas através da ordem da palavra do Senhor. Alguns ainda conseguiram fugir, mas Davi recuperou tudo, levou de volta tudo aquilo que o inimigo roubou. Olha aqui para mim. As marcas daquela guerra ficaram para sempre na memória daqueles homens. Porém, aqueles homens, juntamente com Davi, eles transformaram aquele momento de dor em uma vitória extraordinária. Em uma vitória extraordinária. As cicatrizes ficaram, mas eles recuperaram tudo. Tudo. Igreja Batista IBB, Deus te trouxe aqui nessa manhã para te falar: as marcas que você carrega não podem te paralisar. As suas guerras internas não podem te paralisar. O desânimo não pode te paralisar. As cicatrizes que você carrega não podem te impedir. Não podem te impedir de continuar e cumprir o seu propósito aqui nessa terra. As dores, as marcas, as angústias não podem te parar. Assim como Davi e seus homens fizeram, recupere hoje tudo aquilo que o inimigo tem roubado de você. O que o inimigo tem roubado de você é sua paz,
recupere hoje. Sua família, recupere hoje. Suas forças, recupere hoje. Sua alegria de viver, recupere hoje. Recupere. Quem tem fé, irmãos, aqui? Quem tem fé, recupere hoje. Aquela alegria de servir ao Senhor, alegria de participar, alegria de acordar pela manhã, alegria de trabalhar, alegria de se relacionar, alegria de viver. Tem muitas pessoas que não sentem mais essa alegria, e a melhor alegria é aquela alegria que vem do Senhor, que outrora nós já sentimos e hoje não sentimos mais, porque nós entramos em guerras tão grandes, irmãos, que nós entramos em um piloto automático, e a nossa vida está indo assim no piloto automático de tal forma que não sentimos mais alegria de servir, de fazer parte, de fazer algo para o Senhor. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te falar: já enfrentou guerra, está enfrentando guerra, tem cicatriz, tem marca. O Senhor é maior do que tudo isso na sua vida. Portanto, sinta novamente a alegria de viver, alegria de compartilhar, alegria de fazer parte do corpo do Senhor. Sinta alegria. Eu quero finalizar essa mensagem te dizendo: quando você olhar para essas marcas que você carrega, não sinta mais ódio, não sinta raiva, não sinta mais dor, não sinta-se mais rejeitado. Ao invés de você olhar para essas dores e sentir tudo isso, talvez o segredo para você se libertar disso seja que, ao invés de você olhar apenas para as marcas que você carrega, olhe para as marcas de Jesus. Olhe para as marcas do Senhor. Os cravos nas mãos, os cravos nos pés, a lança que perfurou Jesus. Por que, pastor, que eu devo olhar para as marcas de Jesus? Porque elas não são apenas marcas físicas, mas sim um testemunho que está gravado na eternidade da entrega de Jesus à morte por amor a você. Ao invés de apenas olharmos para as nossas dores, para os nossos medos, para os nossos traumas, vamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos dá força para viver, aquele que nos mostra o caminho, aquele que nos direciona, aquele que nos dá a providência na hora certa, no momento certo, aquele que nos dá força para vencer os inimigos. Qual o inimigo que você tem enfrentado? Medo, a angústia, ansiedade, depressão, finança, casamento, família, filhos. Não olhe somente para as dificuldades, olhe para o seu Senhor. Se Davi tivesse olhado para as dificuldades, Davi jamais teria êxito nessa história. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele ouvia a voz do Senhor, ele era direcionado pelo Senhor. Mas Davi pecou, Davi errou, Davi se arrependeu, Davi cumpriu o propósito dele, e é considerado um homem segundo o coração de Deus, justamente por ser esse homem guerreiro, valente, obediente, temente, que ouve a voz do Senhor. Vou finalizar te falando: nós, cristãos, não fomos chamados para viver num jardim. Não, nós fomos chamados para viver em meio a uma guerra. E hoje a nossa guerra, ela não pode ser física, mas é uma guerra mental, uma guerra psicológica, uma guerra ideológica. Nós estamos diante de uma batalha todos os dias, mas em nome de Jesus vai chegar naquele grande dia que nós vamos falar como o apóstolo Paulo: eu também trago no meu corpo as marcas da guerra, mas eu estou aqui firme e forte, porque eu também combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te falar: as lutas que você já enfrentou, tem enfrentado, ou ainda há de enfrentar, elas não podem te derrotar. Duas escolhas nós temos nessa manhã: ou nós nos aproximamos mais do Senhor, reencontramos forças, alegria, paz, força para fazer, para viver, para conduzir a nossa família, a nossa igreja, ou nós vamos ser soldados abatidos no campo de batalha.
e saia daqui com algo no seu coração nessa manhã. Nem todos irão lutar a sua guerra, nem todos. É você e Deus, é você e Deus. E aqueles a quem Deus coloca no seu caminho para estar te dando força e te direcionando. Curve sua cabeça em nome de Jesus.